pra você. Eu deixei na conclusão, você tá nervoso e se acalma pra mandar bem. E siga os vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. E agora, como prometido, a gente vai trabalhar com... já vem até com gabarito, ó. Que isso, ó. Iremos fazer questões de progressões aritméticas na mesma pegada, tá, pessoal? Para a gente poder explorar um pouquinho os exercícios e tal. A gente vai se utilizar de questões, na sua maioria, questões discursivas, tá? Primeira questão, uma questão que fala que Mr. M.M., o mágico da matemática, apresentou-se diante de uma plateia com 50 fichas, cada uma contendo um número. Ele pediu a uma espectadora que ordenasse as fichas de forma que o número de cada uma, excetuando-se a primeira e a última, fosse a média aritmética da anterior com o da posterior. Mr. M.M. solicitou a seguinte espectadora que informasse o valor da 16ª e da 31ª ficha, obtendo como resposta 103,58. Para delírio da plateia, Mr. M.M. adivinhou, então, o valor da última ficha. Petse, não está perguntando aí, o professor Burro esqueceu de dar a pergunta, né? A pergunta é, descubra você também o valor dessa última ficha. Por que essa questão é uma questão de progressão? E já vou dar um spoiler. Por que essa questão é uma questão de progressão aritmética? Então, para eu te explicar por que essa questão é uma questão de progressão aritmética, quero que você observe essa sequência aqui, ó. Vou botar uma sequência aqui qualquer, tá? Ó, olha essa sequência aqui, ó. 2, 5, 8, 11, 14, tá? Então, uma sequência finita aqui. Observa que essa sequência finita, ela define um salto constante entre qualquer termo dessa progressão, dessa sequência, e o próximo termo, o termo sucessor. Observa que de 2 para 3, eu pulei 3 casas. Do 5 para o 8, eu pulei 3 casas. Do 8 para o 11, eu pulei 3 casas. Do 11 para o 14, eu também pulei 3 casas, né? Então, essa sequência, ela passa, digamos assim, a ser chamada de uma progressão. E essa progressão, ela é dita aritmética por quê? Porque o salto é aritmético. Porque a maneira como eu alcanço o próximo termo é adicionando um número. Eu adiciono 3 unidades, né? Poderia adicionar um número positivo, um número negativo, um número fracionário, até mesmo um número racional. Mas a ideia de que esse salto é constante e sempre adicionando um determinado elemento gera um conceito mais simples de progressão aritmética. Nesse caso, o salto é 3, a razão é 3. Correto? Agora, uma outra maneira de você identificar que essa sequência ela é uma PA é você observar que se eu excluir o primeiro termo, se eu excluir o último termo, os 3 termos que restaram são média aritmética dos seus vizinhos. Vou traduzir. Observa que se eu pegar o 2 e o 8, que são os números vizinhos, né, os termos vizinhos do 5, se eu somar o 2 com o 8 e dividir por 2, 2 mais 8, 10, divididos por 2, dá 5. Né? Então, você observa
que esse 5 foi obtido pegando a soma dos seus termos vizinhos e dividindo por 2. Isso não é uma coincidência. Pega agora o 8. O 8, quem são os vizinhos do 8? 5 e 11. Se você somar o 5 ao 11 e dividir por 2, 5 mais 11, 16, divididos por 2, 8. E se você observar o 11, 8 mais 14 dá 22. E 22 divididos por 2 dá 11. Em todos os 3 casos, pessoal, a gente está utilizando exemplos de cálculos de médias. A gente chama de média aritmética. Tudo isso aqui que eu fiz foram exemplos de médias aritméticas. Né? Se você esqueceu, o que é uma média aritmética? É você pegar um termo, somar com o outro até o último termo. E você dividir por essa quantidade de termos. Se eu somar 10 termos, eu divido por 10. Se eu somar 5 termos, eu divido por 5. Se eu somar 2 termos, eu divido por 2. E essa característica de que se eu tirar o primeiro termo e o último termo, e observar que os termos restantes são médias aritméticas dos seus vizinhos, isso é uma característica que a gente só enxerga na PA. A PA só tem essa característica. Então eu posso aqui fazer uma OBS. Na PA, os termos são médias aritméticas dos seus vizinhos. Só que eu preciso excetuar sempre o primeiro termo e o último termo. E por que eu devo excetuar o primeiro termo e o último termo? Por uma questão de muito bom senso. O primeiro termo não tem um antecessor. Ele é o primeiro. Então, só existe um vizinho, o vizinho da direita. O da esquerda não existe. E o último termo não tem um sucessor. Ele é o último termo. Só tem termo à esquerda. A direita não tem. Então, eu não consigo completar a propriedade de médias aritméticas. Então, isso só é verdade aqueles termos excetuando o primeiro termo e o último termo. Bom, por que eu falei tudo isso, pessoal? Porque ele fala justamente essa propriedade quando o mágico MM, ele embaralha as cartas. Então, ó, ele pediu a uma espectadora que ordenasse as fichas, na verdade, uma ordenação das fichas, de forma que o número de cada excetuando-se a primeira e a última fichas, fossem médias aritméticas do número anterior com a posterior. Ou seja, ele pede a espectadora que ela ordene as fichas indiretamente de forma que ela criasse uma PA. Porque ela está ordenando as fichas com propriedade de progressões aritméticas. Então, nesse texto, nessa parte do texto, ela deu a dica de que é uma questão de progressão aritmética. Então, essa questão 1 é uma questão de progressão aritmética. E sobre essa primeira questão de PA, vejamos o que ele pediu. O que ele ofereceu para a gente? Ele ofereceu
a 16ª e a 31ª ficha. A 16ª é 103 e a 31ª é 58. Então, a 16 é 103, a 16 é 103. Eu esqueci o outro. Deixa eu ver aqui. O outro é a 31 é igual a 58. O 30º primeiro termo é 58. O valor da última ficha. Como são 50 fichas, ele vai perguntar para a gente o valor da 50ª ficha. Bom, beleza. Já formulei, já entendi o problema. Agora eu vou partir para a resolução. Existem duas maneiras de você resolver uma questão e a aula que eu falei de PA, eu expliquei essa segunda maneira que é mais rápida que a primeira. Tá? Então, como sempre, eu vou mostrar a resolução que talvez a maioria fizesse. E como é que seria essa resolução? Utilizando o conceito de termo geral de uma PA. Termo geral da PA. O que diz o termo geral da PA? É que o termo que eu quero encontrar, ou o termo que é dado, é igual ao primeiro termo, mais n menos uma vez a razão. Isso define o termo geral da PA. Então, por exemplo, se eu quisesse aplicar o termo geral para o A16, eu diria que o A16 é o A1 mais 16 menos 1, ou seja, 15, vezes a razão. Se eu quisesse aplicar o A31 no termo geral, eu diria que o A31 é igual a A1 mais 31 menos 1, 30R. Tá certo? Mas eu sei quanto vale o A16, eu sei quanto vale o A16. O valor do A16 do 16º termo é 103. Como eu também sei o valor do 31º termo. O valor do 31º termo do A31 é 58. Então, observa, se eu ler, esquece isso aqui, se eu ler daqui para cá, eu acabo gerando um sisteminha. Eu consigo resolver essa questão, primeira maneira de resolver a questão, por sistema, né? Como é que eu montaria o sistema? Eu diria que A1 mais 15R é igual a 103. A1 mais 30R é igual a 58. Correto? E como é que eu posso resolver esse sistema de equações? Pô, nesse caso é até relativamente fácil, né? Eu posso pegar a equação de cima e subtrair a equação de baixo, de uma maneira bem intuitiva mesmo. Sem muita matemática, sem muita técnica de resolução de sistema, de uma maneira bem intuitiva, ó. Eu vou pegar a equação de cima e vou subtrair com a equação de baixo. Ou seja, eu vou subtrair A1 menos A1. Ora, A1 menos A1 é zero, né? A1 menos A1 é zero. A1 menos A1 é zero. 15R menos 30R dá menos 15R. E 103 menos 58 dá 45, né? Então, no final das contas, o que eu tenho? Eu tenho que menos 15R
é igual a 45. Se esse sinal de menos estiver incomodando você, multiplica a equação por menos 1, porque aí você vai ter que 15R é igual a menos 45. Naturalmente, a razão é menos 45 divididos por 15. E 45 divididos por 15, né, menos 45 divididos por 15 dá menos 3. Bom, senhor, a razão de uma PA, ela pode ser negativa? Pode. Ela pode ser negativa. Nenhum problema dela ser negativa. Absoluto problema de ser negativa. Bom, e daí? E daí que eu encontrei o primeiro elemento primitivo de uma PA, que é a sua razão. Qual é o outro elemento primitivo que eu posso encontrar na PA? O primeiro termo. Com o primeiro termo e com a razão, eu encontro qualquer outro termo que eu queira. Por isso que eles são chamados de elementos primitivos. Então, eu posso escolher qualquer uma das duas equações para encontrar o A1. Eu vou escolher a primeira equação. Então, A1 mais 15 vezes a razão. E quanto é a razão? Qual o valor da razão? A gente acabou de descobrir. O valor da razão é menos 3. Isso dá quanto? Dá 103. Correto? Então, eu vou ter que o primeiro termo, 15 vezes menos 3 dá menos 45. Naturalmente, jogando menos 45 para o outro lado, eu vou encontrar que o A1 é 148. Pronto. Encontrei outro termo primitivo. E, finalmente, agora, eu vou encontrar quem eu quero. Finalmente, eu vou encontrar quem eu quero. Quem é que você quer, Glaucio? Eu quero o A50. Então, encontrando o A50, o A50, ele vai ser o A1, ele vai ser, pelo termo geral, o A50 vai ser o A1 mais 50 menos 1, 49 vezes a razão. Mas eu já descobri o primeiro termo e eu já descobri a razão. Só falta substituir. Ora, 49 multiplicado por menos 3 dá menos 147. Então, 148 subtraído de 47, a gente acaba encontrando que o 50º termo é 1. Fechando, portanto, a primeira maneira de resolver essa questão. Primeira maneira. Eu digo primeira maneira porque existe aquela outra maneira, talvez um pouquinho, não sei, talvez um pouquinho mais simples, que é pensando em cima do termo geral. Então, antes de eu fazer a próxima forma de se resolver a mesma questão, dá aquele print, que é a hora do seu print time, dá aquela printada, e eu vou resolver de uma outra maneira. E aí, veja bem, você vai ver aquela que mais se adequa com você, que você gosta mais, que você acha mais interessante, tá? Então, vou apagar essa parte aqui, achando que eu consigo resolver a mesma questão nesse espaço. Não quero aqui ser pretencioso, eu estou achando que vai rolar resolver só nesse espaço. Então, vamos lá. Outra maneira.
ponto certo, pessoal. Eu não falei anteriormente que o A31 é A1 mais 30 vezes a razão? Mas será que não existe, utilizando esse iniciozinho desse termo geral, será que não existe forma de encaixar o 16º termo nesse termo geral do 31º termo? E a resposta é que sim, é que eu consigo. Porque se você observar bem, eu posso escrever o 30R como sendo a soma de 15R com 15R. Eu pergunto a você, 15R mais 15R não voltam a ser 30R? Eu acho que voltam, né? Tá bom, Glaucio, e qual é a vantagem de você ter aumentado a equação? Porque para mim ficou mais difícil assim. A vantagem de você escrever A1 mais 15R mais 15R é porque você acabou embutindo, inserindo o termo geral do A16. Olha o A1 mais 15R aqui, ó. Então você poderia escrever que o A31 é o A16, A1 mais 15R, o A16, mais 15R. E aí você automaticamente, entenda isso, você já vai encontrar a razão. E por que eu digo isso? Porque o A31 você tem. O A16 você também tem. Com isso você encontra a razão. 58 menos 103 dá menos 45. Automaticamente, 15R dividido por menos 45 volta a ser o menos 3. R$ 58 menos 103 dá menos 45, dividido por 15 dá menos 3. Bom, e daí? E daí que agora o seu objetivo não é encontrar o A50? Bom, o que eu sei do A50? O A50, pelo termo geral, ele é A1 mais 49R. Vamos pensar. Será que eu consigo encaixar uma dessas duas informações aqui? Consigo. É só eu associar o 49R a uma soma que me faça aparecer qualquer um dos termos gerais, o A31 ou o A16. Por exemplo, eu posso dizer que 49R é 30R mais 19R. Por quê, professor? Porque 30R mais 19R volta a ser 49R. E A1 mais 30R é o A31. Então, o que você tem? O A31, 58. Mais 19 vezes a razão. Quanto vale a razão? Menos 3. Isso aqui é o A50. 19 vezes menos 3 dá menos 57. 58 menos 57 deu 1. Fechou a questão. Uma outra forma de alcançar o mesmo resultado entretanto, de uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais objetiva. Não vou dizer que seja mais fácil, mas ela é mais rápida, né? Ela é mais objetiva. Eu alcanço o resultado de uma maneira mais rápida. Aí você vai escolher, né? Aí eu vou deixar você à vontade para escolher qual das duas maneiras você gosta mais.
Tá certo? Feito essa outra forma, já podemos ir para o próximo exercício. Vamos para o próximo exercício. Exercício número 2, que já traz o gabarito. Eu gosto disso. Eu gosto desse trabalho de base. A questão número 2 é uma questão que vai trabalhar também com soma. Né? Uma questão também razoavelmente antiga, eu diria que bastante antiga até, mas que te possibilita trabalhar com as duas definições de A. Termo geral e soma dos termos. Né? Então, seu Juca resolveu dar a seu filho riquinho uma mesada de R$300 por mês. Riquinho, que é muito esperto, disse a seu pai que, em vez da mesada de R$300, gostaria de receber um pouquinho a cada dia. R$1 no primeiro dia, R$2 no segundo dia, R$3 no segundo dia, ou seja, a cada dia que passar, R$1 a mais que no dia anterior. Desculpa. Seu Juca concordou, mas ao final do primeiro mês, ele já percebeu que deu ruim, né? Porque ele tinha saído do prejuízo. A pergunta é, imaginando que esse mês tivesse 30 dias, quanto riquinho teria recebido a mais do que aquela mesada que o pai prometera de R$300? Bom, é uma questão até razoavelmente rápida. Razoavelmente rápida. Por quê? Primeiro, essa questão é de PA? Sim. Porque ele, no texto, ele já te afirmou que a razão é de R$1. A cada dia que passa, R$1 a mais. Então, ele já te deu a razão. É de R$1. Então, você tem que, nessa questão 2, questão 2 é uma questão de PA. O primeiro termo é 1. O segundo termo é R$1 a mais. Então, 2. O terceiro termo, desculpa, é R$1 a mais. Então, é 3. E aí, poxa, gente, não precisa pegar pesado e adivinhar que se no primeiro dia foi R$1, no segundo dia foi R$2, no terceiro dia foram R$3, no quarto dia foram R$4, no 10º dia R$10, no 20º dia R$20. Então, no último e no 30º e último dia, poxa, ele vai receber R$30. Eu não preciso pegar pesado na questão e meter um termo geral aí. Está bem intuitivo que o valor do termo é igual à sua ordem. Né? Só que isso é o quanto ele ganha em cada dia. Pô. Em cada dia ele ganha esse valor. Quanto ele vai ganhar nesse mês de 30 dias? Então não é mais termo geral, é soma dos termos. Então, lembrando, soma dos termos de uma PA. A soma desses N termos é pegar o primeiro termo, somar com o último termo, e multiplicar pelo número de termos. Vou botar aqui esse dividido por 2. Tanto faz botar o dividido aqui ou no todo, né? Tanto faz. Você está multiplicando, então tanto faz. Então, eu vou aplicar essa fórmula aqui, né? A soma dos 30 termos nada mais é do que o primeiro termo somado com o 30º termo dividido pelo número de termos, quer dizer, multiplicado pelo número de termos divididos por 2. O S30, 31 vezes 15. Bom, 31 vezes 15 é 450 mais 15,
465. Então, vamos pensar. Riquinho ganhou R$ 465. O pai queria dar R$ 300. Então, Riquinho, ele surrupiou seu pai em R$ 165. Resposta da questão. Resposta da questão. R$ 165. Exatamente, Alexis. Correto? Questão antiga, bonitinha, que te dá a possibilidade de trabalhar com os dois, né? Te dá a possibilidade de trabalhar com os dois, tanto com o termo geral como para a soma. Uma questão rápida, que me possibilita até já fazer uma próxima questão de PG, né? Estou vendo aí no chat que tem uma galera querendo que eu faça PG. Então, vamos para a questão. Deixa eu ver a próxima questão de PG. Não, é PA. A questão de PA. Essa questão. Deixa eu ver aqui. Dobra PG. Pronto, questão 4. Pronto, questão 4. Questão 4. Belezinha? Vamos para a questão 4. Questão 4, um sociólogo que estuda há anos a população de uma favela do Rio de Janeiro chegou à conclusão de que a população dobra anualmente devido aos problemas sociais e de imigração interna. Sabendo-se que em 97 essa população era de 520 habitantes e que a condição geográfica do local só suporta um máximo de 10.000 habitantes, essa população deverá ser removida no máximo em que ano? Pô, pessoal, é uma questão de PG, sem dúvida nenhuma. A gente vai fazer um resumo ali rapidamente de PG, de termo geral da PG. Mas assim, lembra, vou aqui me arriscar. Lembra a questão de envolvendo radioatividade em química? Que você, uma das maneiras de você encontrar através da meia-vida, você monta uma espécie de uma tabelinha e você vai sempre reduzindo a metade o próximo termo até chegar na resposta daquilo que é pedido, mais ou menos isso, né? E começa com uma quantidade, aí você vai reduzindo até chegar na quantidade que foi dada. Aí ele quer saber quantas meias-vidas. A gente pode utilizar essa técnica nessa questão, porque assim como termo geral da PA, diretor, termo geral da PA é muito sofisticado para essa sequência, o termo geral da PA deve também ficar muito sofisticado para a questão. Porque observa, ó, questão, qual é o número dessa questão, meu diretor? Vamos ver. 4. Nessa questão 4, vamos pensar aqui comigo. O primeiro ano foi de 1997. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Questão 4 é uma questão de PG, sem dúvida alguma. Pode alguém pensar que poderia resolver utilizando o conceito de função exponencial, está certíssimo. Então vamos pensar aqui, em 97, essa favela tinha 520 habitantes. Então é justo pensar que em 1998, já que a gente dobrou a quantidade, nesse ano você passa a ter o dobro de 520, 1040. E essa situação se repete em 1999, ou seja, o que se repete?
eu vou ter o dobro do que eu tinha antes. Eu vou ter o dobro do que eu tinha antes. O que eu tinha antes? 1.040. Então, o dobro de 1.040 é 280. Em 2000, eu vou ter o dobro disso, 4.160. E em 2001, eu vou ter o dobro disso, 8.320. E em 2002, eu vou ter o dobro disso. O dobro disso é 16.640. Então, observa que de ano em ano, eu estou dobrando. Só que, se você observar o ano de 2002, observando o ano de 2002, o que você observa nesse ano em especial? Você estoura o que ele chama de máximo suportável, né? Coisa meio, sei lá, meio elitista, né, diretor? O máximo suportável. Então, tá bom. O máximo suportável. Porque o máximo era de 10.000, né? Então você não pode dobrar mais. Você tem que ter um jeito de parar isso. Então você aguenta, você suporta a quantidade de pessoas, né, de habitantes nessa favela. Chega ao suportável em 2001. Em 2002 já é, segunda questão, insuportável. Então, por isso que o resultado da questão é o ano de 2001 e não o ano de 2002. Observa que essa questão é uma questão conceitual de PG, mas eu nem usei termo geral. Se eu quisesse, se eu assim quisesse, poderia. Por quê? Termo geral da PG. Termo geral da PG. Termo geral da PG. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, nesse caso, se você quisesse usar, você até poderia. Eu acho, né? Como é que você poderia fazer isso? Bom, você poderia fazer o seguinte, ó. Existe um termo geral, onde o primeiro termo é 520, multiplicado pela razão, que é 2, elevado a n menos 1, e esse número pode ser menor, no máximo igual a 10.000. E aí, pessoal, olha o problema que você ia acabar se metendo. Você ia passar o 520 para o outro lado, o resultado dessa operação seria um número decimal, e para que você compare essas inequações, essa inequação, se você quisesse ir até o fim, dessa forma mais acadêmica, você seria obrigado a ter que utilizar conceitos de logaritmo. Olha a nota que você está entrando. Então, às vezes, entrar de sola na teoria, às vezes, te cega a resolver de uma maneira mais intuitiva, mais fácil, mais leve. Né? Acho que vale a pena você resolver dessa maneira. Talvez demore mais um pouquinho, você fazendo de 2 em 2, sim, mas acho que é mais leve, mais tranquilo. Beleza? As demais questões, tanto da aula 1 quanto da aula 2, serão postadas no meu Instagram,
@GaussPitanga. Eu vou estar até sexta-feira dando a vocês os gabaritos dessas questões resolvidas para que você possa comparar com as suas resoluções. E lembrando que alguma resolução minha que você não entendeu, você tem o Pancho, mestre Pancho, tá certo? É a hora do seu print time. Eu respondo ao Thiago, professor, boa noite, não poderia somar nesse sistema? Poderia, respondendo, acho que eu estou respondendo a questão do Mr. MM, eu poderia, só que o meu objetivo é cancelar, Thiago, uma das variáveis. Então, se eu quero somar, eu vou ter que fazer uma manipulação ali em uma das equações. E o Kelson me pergunta se teria outro jeito de encontrar razão. Eu expliquei uma outra maneira, né, Kelson? Então, acho que você perguntou antes de eu mostrar outra maneira. Tá certo? Com isso, eu fecho a minha aula de revisão. Vocês têm ainda as monitorias com o mestre Pancho, para vocês aprofundarem ainda mais o conteúdo pela capacidade que o mestre Pancho tem, que oferece a vocês. E na próxima aula, na próxima quarta-feira, eu já inicio uma matéria nova, já vou falar de funções do segundo grau, parábolas. Beleza, galera? Muito obrigado, meu diretor, muito obrigado a vocês que estão até agora na perseverança, quase que na persistência, na insistência, de estar com os velhinhos um pão de queijo aqui. Eu os saúdo, eu vos honro e fico muito orgulhoso da dedicação de vocês. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas na hora que você quiser. Vem com o Pro, o curso online que mais aprova no Enem. Acesse proenem.com.br.